Espanca foi uma poetisa portuguesa que nasceu no dia 8 de dezembro de 1894, sendo batizada com o nome de Flor Bela Lobo, dia 20 de junho do ano seguinte. Foi autora de sonetos e contos importantes da literatura portuguesa e uma das primeiras feministas de Portugal. Sua poesia tem um estilo peculiar, marcada por forte teor emocional, mesclando sentimentos de solidão, sofrimento e desencanto com o desejo de ser feliz. A poetisa não se sentia atraída por causas sociais, preferindo exprimir em seus poemas os acontecimentos que diziam respeito à sua condição sentimental. Não fez parte de nenhum movimento literário, embora seu estilo lembrasse muito os poetas românticos. Nasceu na vila de Viçosa, Alentejo, Portugal. Seus pais eram Antônia da Conceição Lobo e João Maria. Aos 7 anos de idade, em novembro de 1903, Flor Bela escreve seu primeiro poema, A Vida e a Morte, o que demonstrou sua enorme precocidade e sua opção por temas que mais tarde viria a desenvolver. Após a morte de sua mãe, em 1908, vítima de neurose, Flor Bela vai para Évora para poder prosseguir com seus estudos no Liceu André Gouveia e passa a morar com sua madrasta e seu pai, que apenas a conheceu como filha após sua morte. Em 1911, começa a namorar com Alberto Moutinho, seu colega de escola, mas acaba se afastando dele em razão de uma nova paixão por José Marques, futuro diretor da Torre do Tombo. No ano seguinte, Flor Bela rompe com Marques e reata o namoro com Alberto Moutinho, com quem casa em 8 de dezembro. Nessa época conheceu outros poetas e participou de um grupo de mulheres escritoras. Em 1916, a revista Modas e Bordados publica o soneto Crisântemos, cheio de alterações ao original, e Flor Bela torna-se amiga da diretora e da subdiretora da revista, Júlia Alves, com quem, aliás, inicia correspondência. Alguns meses depois, torna-se colaboradora do jornal Notícias de Évora e desiste de um projeto intitulado Alma de Portugal, um livro de acentuada carga patriótica e que conteria as partes na paz e na guerra. Em 1917, Flor Bela ingressa no curso de Direito da Universidade de Lisboa, considerada a primeira mulher a realizar esse feito. Em 1919, lançou o Livro de Mágoas. Parte de sua inspiração veio de sua vida tumultuada, inquieta e sofrida pela rejeição do pai. Nessa época, começa a apresentar um desequilíbrio emocional. Sofre um aborto espontâneo, que a deixa doente por um longo período. Divorcia-se de Alberto em 1921 e casa-se com o oficial de artilharia Antônio Guimarães. Em 1923, publica Livro de Soror Saudade. Nesse mesmo ano, sofre novo aborto e separa-se de seu marido. Em 1925, casa-se com o médico Mário Lage, em Matozinhos. Em 1927, sua vida é marcada pela morte do irmão, em um acidente de avião, fato que a levou a tentar o suicídio. A morte precoce do irmão lhe inspirou a escrever As Máscaras do Destino. Em 8 de dezembro de 1930, no dia de seu nascimento e de seu primeiro casamento, Flor Bela suicida-se em cerca de 2 horas, com 2 frascos de veronal. Outras obras póstumas foram Charneca em Flor, 1931, Juvenília, 1931, Reliquiae, 1934, O Dominó Preto, 1983 e Cartas de Flor Bela Espanca, 1949. Flor Bela Espanca, uma autora polifacetada que escrevera poesias, contos, um diário e epístolas, além de traduzir vários romances. Em suas obras, percebe-se que sofrera influência de obras que havia lido, de sua própria vida e também de autores como Anteiro Quintal, em relação ao cultivo do soneto, e Antônio Nobre, em relação ao caráter sentimental e à presença da morte. Além das influências perceptíveis nas obras de Flor Bela, há um número recorrente de palavras nas quais a poeta insiste muito. Seriam elas: eu, alma, amor, saudade, beijos, versos e poeta. Ainda, suas obras estimulam um movimento de emancipação literária e exprimem uma frustração feminina que sofrera com as opressivas tradições da época. Abordando temas como solidão, o desencanto, o sofrimento,
a busca incessante pela felicidade e o erotismo, sua obra situa-se na literatura de orientação saudosista, produzida no final do século XIX e início do século XX. Flor Bela, com sua literatura, teve forte influência sobre os poetas e o público de sua época. Apesar da distância temporal, ela conseguira ainda influenciar o público dos dias de hoje, que prestam homenagens às suas obras, musicando-as, como no caso de Fagner, que musicou o soneto Fanatismo, de Flor Bela Espanca. Fanatismo. Minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver, não é sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida, passo no mundo meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa, quando me dizem isto, toda a graça de uma boca divina fala em mim, e olhos postos em ti, digo de rastros, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como um Deus, princípio e fim. Trata-se de um soneto, pois possui 2 quartetos e 2 tercetos, cujas estrofes possuem um formato uniforme entre si. Seus versos são decassílabos, ou seja, cada verso possui 10 sílabas poéticas. Os quartetos encontram-se no esquema AB-BA, estando assim interpoladas em A e emparelhadas em B. Nos tercetos, há o esquema C-CD, sendo emparelhadas em C e interpoladas em D. Excluindo os versos 12 e 13, que rimam substantivos, as demais rimas são ricas. O poema apresenta algumas figuras de linguagem. Prosopopeia em voar mundos em boca divina. Aliteração pela excessiva quantidade de palavras que iniciam com a letra M. Metáfora em misterioso livro de teu ser. E hipérbole em pois que tu és já toda a minha vida e em que tudo és como Deus, princípio e fim. Comparação em como Deus e paradoxo em meus olhos andam cegos de te ver. O eu lírico é uma mulher apaixonada que declara seu amor e que expõe com furor seus sentimentos. O eu lírico utiliza figuras de linguagem para buscar a representação da força de seu amor, que tomou conta de sua vida. O eu lírico tem uma confiança ferrenha na durabilidade e permanência de seus sentimentos, ao ponto de desdenhar daquelas que tentam alertá-la sobre a fugacidade das coisas e dos sentimentos. O título do poema transmite a ideia da intensidade do sentimento, à medida que o fanatismo remete à definição de um sentimento anormal, que beira a obsessão. Percebe-se isso no poema em versos como: minha alma de sonhar anda perdida e meus olhos andam cegos de te ver. O amor do eu lírico é tão desmedido e irracional que assume áreas de devoção religiosa no momento em que compara o ser amado a Deus, ou ainda, do Deus de sua vida, a qual define seu começo e seu fim. O poema apresenta ainda características como o subjetivismo, representado pelo amor exacerbado do eu lírico, que o impede de viver lucidamente e de enxergar o ser amado como uma pessoa de carne e osso. Flor Bela Espanca foi a primeira poetisa que conseguiu se destacar na história da literatura mundial. Tamanha foi sua importância na literatura que em 1981 a Câmara Municipal de Vila Viçosa, cidade onde nasceu, instituiu um prêmio com o nome de Flor Bela Espanca. O prêmio é bienal e destina-se a congratular obras literárias inéditas de grande expressão em Portugal. O prêmio é alternado entre poesia e ficção, e o vencedor independe da sua nacionalidade.